mais claro para nós do mundo espiritual. Eu vou pedir para acender só um feixe de luz desse daí, para os irmãos ficarem mais claros aí. Melhorou? Estão me vendo? É porque agora eu estou vendo uns irmãos aí. Tá bom sim, glória a Deus. Tem dia que eu não vejo alguns irmãos, né? Semana passada, o senhor, irmãos, não foi no culto, eles, pastor, eu estava lá. Eu disse assim, a igreja estava mais cheia domingo passado, talvez foi por isso, mas não é. Às vezes é de fato o estar escuro. Irmãos, a fé, ela é um dispositivo que Deus nos dá, para nos conectar com Ele, nos conectar com o céu. E aí eu quero fazer uma comparação hoje sobre sistema operacional. Todo mundo tem isso aqui, tem ou não tem? Você tem celular? Muito bem, qual que é o sistema operacional do seu celular? Android, qual que é o outro? Aí tem o sistema da Google, tem qual outro sistema? Aí eu pergunto para você, o sistema operacional da Samsung funciona no da Apple? Não. Por quê? Porque são coisas diferentes. Eles até tentam se comunicar. E hoje, eu quero finalizar essa palavra, mostrando ao final dela que você vai ter que fazer uma escolha inevitável. Você vai precisar escolher em qual sistema operacional você é dirigido e guiado. Ou pelos sentidos, ou pela palavra. A palavra você recebe, a retém, cresce, é pela fé. Amém? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, igreja? A palavra de Deus. A fé, ela vem quando você ouve. E aí, querido, quando você recebe o Senhor Jesus, quando você tem uma experiência com Deus, você deixa de ter aquele drive humano e dá lugar agora ao que é do céu, ao comunicado do céu, à direção do céu e também a essa palavra. Então, isso não combina muito, às vezes, porque essas coisas elas tentam se comunicar e elas não são comunicáveis. Muitas vezes elas vão se confrontar. A fé vai confrontar os sentidos, a fé vai confrontar os sentimentos, a fé ela vai confrontar o óbvio, o natural e talvez até o real, porque a fé ela está baseada naquilo que nós não vemos, ela é uma convicção, ela é uma certeza. E veja que Abacuque ele já escreveu em seu livro 600 anos antes de Cristo. Lá no capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim: mas o justo viverá pela fé. Quem aqui é justo? Levanta a mão. Quem está em dúvida se é justo ou não? Irmãos, o justo, aqui no nosso contexto de Novo Testamento, é todo aquele que recebeu a justificação de Cristo. Amém? Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, se eu perguntar de novo para você, quem é que é justo? Não, irmão, responde com mais convicção. Porque senão daqui a pouco você vai ficar em confusão. Quem é que é justo? Irmão, a pergunta não é se você é perfeito. A pergunta é, você é justificado pela fé, sim ou não? Você tem uma fé? Então fala, glória a Deus, eu tenho. Obrigado, Elo. Eloíde fez aniversário, viu, irmãos? A Simone está fazendo hoje, nem veio, né? Deve estar comemorando, dormindo. Irmãos, o justo vive pela fé. Nós somos justificados pela fé. E o sentido de justiça aqui não é a minha. Aqui no Novo Testamento, o justo vive pela fé. Por quê? Porque nós somos justificados em Cristo, pelo seu sacrifício, por tudo então que Ele fez na cruz. E isso não é só conceito, é palavra. Romanos, lá no capítulo 1,
verso 17, ele diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja, Paulo está replicando o mesmo texto também de Abacuque, mas ele está explicando, né, que tudo isso, o Evangelho é revelado a justiça de Deus, do princípio ao fim, mas do princípio ao fim pela fé. Fala comigo, é impossível agradar a Deus sem fé. Irmãos, é impossível viver uma vida espiritual também sem fé. Sabe o que acontece com muitas pessoas no tempo presente? São igrejeiros, templocêntricos, consumidores de programação, consumidores de evento, de profecia, consumidores de revelação barata, são consumidores de entretenimento, mas é um povo que está desaprendendo a ter fé, infelizmente. Sabe por quê? Porque quando nós pregamos e falamos, porque aí a gente precisa ir para a palavra, nós precisamos incentivar as pessoas a ler, viver e ter revelação da palavra. Irmãos, aí a coisa começa a apertar. Sabe por quê? Porque você não tem como viver uma fé, irmãos, simplesmente no raso, sabe? No raso, porque a fé é o único instrumento, irmãos, que te leva a crer que o universo continua de pé, não despencou, não desabou hoje. Sabe por quê? Porque tem um Deus que o sustenta. É só a fé que te leva a viver dessa forma. Então, qual que é a matemática da fé? Tudo é possível para Deus, amém? E se tudo é possível para o Senhor, tudo torna-se possível também àquele que crê. Está aqui, ó. Muito bem. Vai lendo aí os insights. Aí do lado eu vou me concentrar mais no texto bíblico. Gálatas 3,11 diz: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Isso está lá em Gálatas capítulo 3. Pastor, mas a lei não é a palavra? Sim, mas a lei, ela não tem o ingrediente do sacrifício de Cristo. E é Ele que faz com que toda a lei seja cumprida. E em Hebreus capítulo 10, o autor, ele também escreve, irmão: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Veja que Deus, Ele quer que eu e você tenham uma fé, fala comigo, ascensional. Vou usar a palavra difícil aqui para os irmãos gravar, porque quando a palavra é difícil, às vezes a gente grava. Sabe o que é ascensional? Ela é assim, ó, ela vai subindo. Como que é o nome da pessoa que pilota o elevador? Ela é o quê? Porque ela está fazendo o quê? Ela leva a pessoa de um andar para o outro, ou para cima ou para baixo, ou para cima ou para baixo. Então, o Senhor quer que nós tenhamos esse tipo de fé, porque olha o termo que ele usa lá em Hebreus capítulo 10, 38. Mas se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus não se agrada, irmãos, de que a nossa fé, ou ela fique estagnada, ou ela venha retroceder. Deus quer que eu e você passe a ter, olha, experiências com Ele cada vez mais, que sustenta uma vida de fé. Sabe qual que era a paz dos apóstolos? Irmãos, sabe qual que era a serenidade, a tranquilidade deles? Porque eles começaram assim como nós, com todas as inquietações que nós temos. Porque quando o Senhor os chama para seguir e para servir, olha as perguntas que eles têm. Pergunta sobre posição. Quem que é o maior no reino dos céus? Ele quer saber, coisa que importa para a gente. Outra pergunta: Senhor, nós temos deixado tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso?
Em outras palavras, é assim, nós estamos deixando carreira, emprego, projetos, sonhos. O que nós vamos ganhar com isso? O que isso vai trazer de benefício para nós? Veja que são todas inquietações que esses homens tinham, assim como nós. Qual que é a nossa preocupação? Como que eu vou viver, pastor? Como que eu vou viver? Com que renda que eu vou ter? Como que eu vou pagar plano? Como que eu vou comprar remédio? Como que eu vou na feira? Como que eu vou fazer meu passeio? Enfim, irmãos, todas essas inquietações. Mas olha o que eu acho maravilhoso, sabe, na palavra de Deus. É que aqueles homens começaram a ter uma vida de fé tão extraordinária, tão excepcional, que isso já não entrava mais no questionamento deles. E eles começam então a andar com o Senhor, eles começam a viver com o Senhor, um tipo de relacionamento tão profundo, ancorado em Deus, pela fé. Olha que isso não é mais questão. E nós vamos vendo no decorrer dos evangelhos, como que cada um então vai fazendo o ministério, vai vivendo, e depois como cada um então também morre. Sabe, a preocupação deles não era com herança, com casa. Paulo, quando está para morrer, ele fala para Timóteo, Timóteo, ninguém esteve comigo na minha defesa, mas faz o seguinte, traz para mim os livros, os pergaminhos. Veja que ele não está preocupado com terra, ele não está preocupado com quem ele tem que pedir perdão, com problema de relacionamento, ele só quer uma coisa: os livros que representam o crescimento dele, o relacionamento dele com Deus. Amém, irmãos? Fala comigo, a fé nos ensina a dar real importância ao que de fato é importante. Irmãos, a fé tem esse poder. Sabe por que a fé, ela te coloca num patamar aonde o ouro não te impressiona, aonde o poder não te impressiona, aonde a fama não te impressiona, sabe, aonde o status não te impressiona. Aquilo que impressiona o homem que às vezes vive na carne, olha, não impressiona o justo, aquele que vive pela fé, aquele que desenvolve uma fé, irmão, nada falta. Olha, para aquele que tem fé, nada falta, para aquele que vive pela fé. E nós não podemos retroceder de maneira nenhuma. Eu vou mostrar para você aqui algo muito importante. Como que a gente pode viver pela fé? Passa aqui, irmão, para mim, esse slide, só para eu mudar aqui o foco do assunto. Então, veja, eu falei dos dois sistemas operacionais nossos. Quando a gente está, irmão, vivendo no sistema humano, o que importa para a gente é o domínio do que é visível. E o visível sempre tem a ver com a superfície. Sempre tem a ver com a superfície. Nós, às vezes, temos uma necessidade muito grande, irmãos, de vermos as coisas. E aí, a gente fica sujeito muito mais ao que acontece do que ao que precisa acontecer. Amém? Tem coisa que, se ela acontece, muda radicalmente a sua vida. Mas a gente fica mais focado e mais preocupado, às vezes, com aquilo que está acontecendo. Quando eu dava consultoria financeira, as pessoas ficam muito focadas no que elas estão ganhando. E sempre que eu estou dando consultoria, eu digo para as pessoas, olha, tem um lugar que você tem que olhar e que talvez nunca ninguém vai te instigar a olhar para esse lugar. O que você está deixando de ganhar? Porque talvez o que você está deixando de ganhar é muito maior do que o que você está ganhando e está pretendendo ganhar, do jeito que você está indo. Então, veja, tem gente que nessa equação, ele não faz uma conta não, irmão. Sabe, tem gente que às vezes, ele deixa de usar a fé, deixa de caminhar com Deus, porque na cabeça dele, ele está ganhando. Mas eu pergunto para você, o que você está deixando de ganhar? Todas as vezes que você diz, não vou para o culto,
Não, eu não vou ouvir palavra, eu não vou ler Bíblia, eu não vou separar tempo para orar, eu não vou separar tempo com Deus, porque você está fazendo uma outra coisa que você diz é muito importante, tem mais a ver com o meu propósito. Mas sai daqui hoje com essa pulga atrás da orelha. O que você está deixando de ganhar? Qual que é a vida que você está deixando de experimentar? Qual é a vida que você está deixando de viver, irmão? O Paulo deu testemunho aqui, eu lembro muito bem dessa época que ele estava querendo mudar de emprego. Veja o que ele está pedindo para o Senhor, no testemunho dele. Eu quero mais qualidade de vida. Não importa tanto o financeiro, talvez é ficar mais apertado, mas eu estou entendendo que eu vou ganhar mais. Irmão, e muitas pessoas, elas não compreendem que o relacionamento com Deus traz certos benefícios que nenhum outro tipo de relacionamento vai trazer. Entende, irmãos? Sabe, então, como que eu posso passar a viver pela fé e sair dessa superfície? E aí você vê, então, aqui de novo, quando eu estou firmado na palavra, eu estou indo para aquilo que está no fundo, aquilo que eu não vejo. Eu estou indo para as coisas que não está ao meu alcance. E qual é o instrumento ali que me mantém nesse lugar? A fé. É a fé que nos leva. A fé, irmãos, é o único agente que Deus disponibilizou que nos leva a evitar uma coisa que é muito difícil lidar. É muito difícil. Quem aqui luta para perder peso? Levanta a mão. É difícil, é ou não é? Porque é muita tentação, irmãos, é ou não é? Meu Deus do céu. Querido, basta você fazer um desafio e falar, não, eu vou deixar de comer um arroz. Ô, irmão, eu vou deixar de comer carne. Ô, irmão, vai indo, você vai deixando de comer um tanto de coisa, mas lá no final das contas, você olha na balança e fala assim, mas o que está acontecendo, hein? Essa balança é minha inimiga. Não estou perdendo peso. Misericórdia. Sabe por quê? Porque a gente busca compensações. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. É possível não pecar? É possível viver uma vida sem pecado? Está vendo, irmão? Talvez você não vai ouvir isso numa palestra motivacional. Porque numa palestra motivacional você é aquela pessoa, você é o cabra, o cabra macho. Irmãos, nós podemos, numa certa medida, evitar pecar, sabe? Nós podemos evitar pecar. É muito difícil? É, mas nós podemos evitar o pecado. Vocês vão se lembrar, projeta para mim, por favor, o texto lá de Gênesis, porque é um texto mais longo, e eu quero que a igreja leia. Falar sobre viver pela fé, nós precisamos entender que Deus não quer que a gente retroceda, Deus não quer que a gente caia, pelo contrário, Deus quer que a gente cresça. Mas, sempre que pecamos, é um tropeço que nós temos, querido, para a vida em fé. Nós tropeçamos e caímos. Então veja, quando eu e você está andando com Deus, quando tropeçamos, ou no linguajar bem popular goiano, trupicamos, aqui nós caímos. E cair é equivalente a errar o alvo, cair é equivalente a talvez se distrair ou desfocar do caminho. Então, está aqui o texto, projeta para mim, Gênesis capítulo 2, verso 15. Porque talvez a gente nunca pensou na gravidade, então, do que Eva fez. Mas existe uma gravidade aqui, muito pesada. Podemos? Verso 15 ao 17, leia, por favor, então, no 3. 3.
Muito bem, certamente morrerá. Irmãos, aqui o texto começa primeiro dando uma advertência, uma proibição ou uma permissão? Primeiro uma permissão, sim ou não? Olha o que Deus disse: coma livremente. Veja, foi Deus que disse: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Foi uma grande permissão, mas junto com a grande permissão, foi dado também uma grande proibição. Equivalente, talvez. Qual era a proibição? Coma livremente de toda árvore. Qual era a proibição? Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desse você não come, uma proibição. E aí qual que é o alerta? Você vai morrer. Veja, irmãos, esse evento da queda abre espaço, sabe, para tudo o que acontece depois, na narrativa e na história bíblica. Mas por quê? Qual que foi o grande inimigo da fé? Irmãos, o grande inimigo da fé, o que levou a cair, foi a falta de atenção só? Não. O que levou Eva a cair, juntamente com Adão, irmãos, foi a inserção, sabe, foi uma pequena palavra, foi um pequeno questionamento. Fala comigo, toda dúvida é inimiga da fé. Irmão, quando um crente está tentando viver por fé, o maior ataque de Satanás contra ele, sabe qual vai ser? Dúvida. Vai ser a dúvida. É o despacho do capiroto. Irmão, o despacho você vê, você fica até com medo. Você vai tomar providência. Mas qual que é a providência que você toma quando vem dúvida? Dúvida sobre ser crente, sobre servir a Deus, sobre ficar na palavra. Passa lá para o capítulo 3, guerreiro. Depois eu volto aqui no diagrama. Já estou explicando o diagrama para você aqui. Capítulo 3 de Gênesis, do verso 1 ao 5. Encontrou? 3. É o verso, viu? Capítulo 3, verso 1 ao 5. Vou falar em inglês. 3. Muito bem. Vamos ler, igreja, no 3. Olha aqui para mim, irmão. O que o texto está dizendo? Que a serpente era o quê? Você sabia que tem um livro que o sujeito escreveu e o nome do livro chama Mais Esperto que o Diabo? Oi, querido, não caia nessa tentação não, que você nunca vai ser mais esperto do que o diabo. Não caia nessa tentação de achar que você pode ficar mais esperto do que o diabo. Olha o que o texto está dizendo. Era o mais astuto de todos os animais selvagens. Ali, irmãos, Satanás se faz de anjo de luz. Satanás, ele é estrategista e ele tem uma coisa que se chama sofisma. É o que Paulo combate na igreja de Corinto, em Efésios e nas suas demais cartas que ele vai explicando, derrubando todo sofisma. Porque sabe o que é um sofisma? É uma comunicação parecida com verdade, mas ela é mentira. É um sofisma. Parece demais, mas não é. Sofisma. E a gente está cheio de sofisma. E algumas pessoas, elas acham que pode lidar com as trevas, pode lidar com Satanás, irmãos, e sair ileso. Você sempre vai sair perdendo quando, querido, der vazão para Satanás. A Bíblia diz para você não ignorar, para eu não ignorar, para nós não ignorarmos nenhum desígnio de Satanás, nenhuma intenção, nenhuma boa vontade dele. Bom, então segue a leitura aí, querido, no nome de Jesus, por favor, siga.
olha onde que entrou a dúvida, irmãos, uma sentença muito simples. Foi isto mesmo que Deus disse? E aí, agora é a serpente que fala, né? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. O que nós lemos anteriormente, querido, textualmente? Comam livremente de todas as árvores. Agora, não coma, olha como que a informação é específica, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, não é todas. Deus já tinha deixado muito claro. Mas o que introjetou aí, irmãos? O que foi inserido ali? Dúvida. Dúvida. Sabe, é quando você duvida se Deus é Deus, se Deus está te ouvindo. É quando você passa a duvidar se a sua oração tem valor. É quando você passa a duvidar se Deus vai fazer mesmo. Ah, talvez Deus não faça. Sabe por quê, irmãos? Deus já deixou claro que quando essa dúvida entrar, essa sementinha entrar, querido, nós vamos morrer. E vai morrer o corpo? Não vai morrer a fé. Vai morrer o seu sistema operacional. Vai morrer aquilo que para você importa. Sabe, o seu sistema operacional que te leva a viver pelo invisível e não, querido, pelo visível. E não pelas circunstâncias. E veja, o verso 6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Em resumidas palavras, Eva abandonou, irmão, a sua fé no reino invisível de Deus e da sua palavra e decidiu viver pelo que via. Fala comigo assim, em nome de Jesus, eu decido viver pela fé no reino invisível de Deus e da sua palavra. Irmão, foi assim que ela foi persuadida a renunciar a sua confiança no invisível, sabe? E passar a viver na confiança dos sentidos. Voltou aqui para o... Pronto, pode passar aqui, mais um. Pode ir adiante. Muito bem. O firewall aqui é aquele dispositivo que nos impede, que impede, né, que um vírus seja instalado no seu sistema operacional. Veja, mas o diagrama, ele é bem facinho de você entender. Quando você vive pelos sentidos, você vai pelo que você ouve, pelo que você vê. O filtro é os sentidos. Qual é o escudo? A fé. O que te protege? A fé. E quando você renuncia a viver, querido, olha, pela palavra, pelo invisível, você vai viver pelos sentidos. Volta só um pouquinho, irmãos. Só aqui que eu estava falando da anatomia da queda, né, como que a serpente fez, só para ficar bem ilustrado. Está lá. Eu disse para você que primeiro Deus permite, ali, depois Deus dá um alerta, Deus dá a proibição, é injetada a dúvida e o crash do sistema, quando o sistema falhe e quebra. É quando então eu permito, quando eu decido. Pode avançar, meu irmão, no nome de Jesus. Muito bem. Aqui mostra, irmãos, é só um paralelo, né, esse conflito histórico, porque o método foi o mesmo. De um lado está Eva, do outro lado está quem? Jesus. Vamos aqui para você me ajudar? Do lado de cá? Vamos aqui. Qual foi o ataque com Eva? Foi isso mesmo. Qual que foi o ataque com Cristo? Do que eu tenho falado sempre aqui na igreja? Satanás, ele tenta roubar a nossa identidade. Aqui, nesse tempo, é identidade.
porque é o que importa. Se você se esquece que é filho de Deus, você se esquece também que tem que viver pela fé. Você se esquece que é a vida de fé que vai te sustentar, que é a vida de fé que vai te levar então. Vamos lá, qual que era o foco do ataque ali com Eva? Irmão, você pode ler junto aí. E o foco lá, atacando Jesus? Muito bem. E qual é a reação? Muito bem. Qual que é a reação de Jesus? Ô irmão, eu posso parar de pregar aqui, porque aqui já ficou muito claro. Um se firmou na palavra, e o outro se firmou aonde? No sentido, irmão. Está muito claro. Resultado, um vence, o outro perde. Um fica de pé, o outro cai. Resultado, um cresce, o outro, querido, entra em dificuldade, entra em problema. Bom, mas existe um antídoto, então, querido? Existe uma maneira, então, de nós, então, não cairmos. Abacuque já diz para nós, mas o justo viverá pela fé. E ele segue, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo vive pela fé. Então, o ego do homem busca exaltar a si mesmo, rejeita confiar em Deus e rejeita a sua palavra. Prefere confiar nos sentidos e batalhar para ser independente. O homem que faz da fé a base da sua vida, humilha-se a si mesmo perante Deus, aceita a sua palavra como padrão e rejeita a confiança na natureza humana. Então, querido, em simples palavras, qual que é a essência da mensagem do Evangelho? Existe uma vida, querido, uma vida eterna cuja fonte é Deus e somente Deus. Não tem outro lugar, não tem. O Senhor tornou essa vida disponível para todos nós. Em quem? Em Cristo Jesus. E nós só temos acesso a esta vida mediante qual instrumento? A fé. Irmão, você só vai viver essa vida espiritual que Deus tem para nós. Olha, fora da queda, se eu e você aplicar esse antídoto, a fé. É a fé, querido, que nos sustenta, sabe, no tempo de dificuldade. É a fé que nos coloca de pé. É essa a essência. Eu quero caminhar aqui para o final. Pode passar, irmão, nós já estamos lá na frente. Passa aí, por favor. Muito bem. Pode passar. Não, agora você passou muito. Volta aí. Isso, está aí, ó. Então, a fé não é uma religião, é um mecanismo exato que reflete os efeitos o quê? Da queda. Irmãos, é pela fé, então, que nós podemos reverter. E agora, é impossível agradar a Deus sem o quê? Sem fé. Então, eu já estou chovendo no molhado para você. E a última coisa que eu quero, então, trazer para você aqui. O Salmo 23... ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso está falando de um relacionamento. A fé nos coloca num relacionamento com Deus. A fé nos coloca num relacionamento com o Pai. Irmão, é impossível você dizer que o Senhor é o seu pastor sem fé. É impossível alguém assumir essa posição em Deus sem fé, porque é somente pela fé que você crê que nada vai te faltar, amém? É só pela fé que você pode descansar então, e ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, olha, a fé te encoraja, mas quando você anda pelos sentidos, o que você tem? Medo. Irmãos, nós vivemos numa geração medrosa. Nós vivemos numa geração tomada por medo. Tomada, querido, olha, cheia de medo, cheia de trauma. É muito medo.
é medo de não conseguir, é medo de não avançar, é medo, querido, medo das coisas dar errada, medo de diagnóstico, medo, 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 medo. Sabe o que é isso? É uma vivência pelos sentidos. E mais, isso está levando um quadro de pessoas inoperantes também no reino de Deus. Sabe qual que é o ministério que mais cresce na igreja? Chuta aí, irmão, pode falar. Qual que é o ministério que mais cresce? Infantil? As células? O kids? Louvor? Qual o ministério que mais tem crescido, irmãos? Ministério do banco. Ô, irmão, é uma constatação. É um povo cheio de fé que não usa fé. É um povo que tem fé, mas que não fala da fé. É um povo, olha, que recebeu uma fé, mas que não quer usar a fé. Não quer contar dela, não quer fazer, olha, dos benefícios dela. É o ministério que mais cresce. Não é na Maranata não, irmãos. É ao redor do mundo. Infelizmente. Sabe, você é uma pessoa de fé, sim ou não? Mas, irmão, a sua fé está sendo usada em quê, para quê, quando, que dia, que hora? Que fé é essa que te leva a viver sentado num banco, ou sentado num sofá, ou fechado em programação? Fé é operosa, irmãos. Fé é para a sua vida diária, prática, mas a nossa fé revela Deus nela. Amém? A nossa fé revela o que Deus está fazendo. E aí, querido, pastor, mas é só na igreja? Não, irmão, não é só na igreja. Eu estou dizendo para você, é que a sua vida revela a vida de fé que você tem em todas as coisas, em todas as áreas. Mas, infelizmente, tem muita gente que, olha, cruzou os braços. Olha, o que eu posso fazer? Irmãos, eu fico apaixonado nessas coisas também. Porque, como eu sempre trabalhei com muito pouco recurso, a minha cabeça sempre está assim, Senhor, o que eu posso fazer com o pouco recurso que eu tenho? Eu não sei, quem aqui já recebeu na sua caixinha de correio uma cartinha escrita a caneta de um testemunho de Jeová? Márcio. Sabe por que eles estão escrevendo cartinha? Porque na maioria das vezes as pessoas não abrem porta. Mas não é por isso. Sabe por que eles estão escrevendo? Porque tem irmãos que só conseguem escrever carta. Pessoas idosas, pessoas com deficiências graves. Aí eles colocam para poder fazer. Sabe o que é isso, irmão? É um comunicado dizendo, a minha fé me leva a fazer alguma coisa no reino no qual estou inserido. Amém, irmãos? Mas é impressionante como muitos de nós assumimos uma postura de que nós não temos como fazer mais nada. É uma fé inoperante. Sabe, é uma fé que não nos leva a entrar em movimento também com Deus. E aí eu estou dizendo que é fé, mas quando eu uso desse argumento, eu estou validando os meus sentidos. Eu, quando fazia natação, eu já dei esse testemunho para vocês várias vezes, eu ficava encabulado de uma senhora, que ela fazia natação no mesmo horário, ela era vítima de um acidente grave de carro, e ela tinha muitas limitações nos membros, mas ela estava lá, firme, sempre, em todas as aulas, ela estava ali. Então, exercendo, irmãos, a nossa fé nos leva a sair do lugar. Viver pela fé não é só dizer que a tem. Viver pela fé é ser convencido de que nós precisamos nos unir a Jesus naquilo que Ele está fazendo. Evangelho de João, capítulo 16, verso 8 e 9. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim.
Qual que é o pecado que Jesus está denunciando? A incredulidade. Irmãos, é com isso que nós temos que vigiar muito. E o último slide aí, ele está mostrando exatamente isso. Passa aí para mim, irmão, pode ir para o último. Está aqui, ó. Hoje você precisa escolher, como crente, como servo de Deus ou como descrente, enfim. Não importa se ateu, lunático, judeu, todos vão ter que fazer uma escolha. Às vezes eu entro em embate teológico e eu saio dele facinho, porque tem gente que fica circulando, irmãos, um tanto de coisa. Se você é pré-tribulacionista, atribulacionista, se você crê no milênio, não crê no milênio, sabe, se você é reformado ou isso ou aquilo. Eu só digo uma coisa, eu falo, olha, por que eu não fico caçando encrenca com ninguém? Você não me escuta aqui ficar falando mal de igreja católica, de terreiro de macumba e etc. Não perco tempo com isso, porque eu tenho uma convicção numa coisa, a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o que, igreja? Ô, irmão, para mim acabou, pode ser milenista, reformado, pentecostal, tradicional, morno, frio. Irmão, não interessa, eu só sei de uma coisa. Ou confessa Jesus porque Ele está chamando, ou confessa Jesus, porque quando do juízo, querido, isso acontecer, acabou. Não tem. Mas eu era durão. Não importa quem você era, amigo. Importa o seguinte, na hora do grande tribunal de Cristo, sabe o que vai acontecer? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aí, irmão, quem é crente, quem viveu na fé, olha, quem abraçou viver a vida da fé pela palavra em Deus, foi perseguido pela fé, irmão, foi criticado, julgado pela fé, querido, essa pessoa vai receber a recompensa. Mas o que viveu pelo sentido, também vai receber a sua recompensa. A diferença está no desfecho. Então, irmãos, o pecado que nos destrói e que nos afasta de Deus tem apenas um fundamento: incredulidade. Vigie contra ela. Se escolhermos crer na bondade, na sabedoria e no poder de Deus, nunca teríamos qualquer motivação para pecar. Essa é uma verdade. Se nós escolhermos, então, viver pela palavra. E por fim, está aí o desafio. Eu quero te convidar a ficar de pé, no nome do Senhor Jesus. Você só tem duas atitudes possíveis hoje, que está aqui. Só existem duas maneiras de viver. Igreja, no nome de Jesus, olha aqui para mim. Nossa igreja vai ser conhecida como uma igreja que é incrédula ou uma igreja que vive pela fé. Ô, irmão, então a nossa postura, a nossa atitude, só tem duas maneiras. Não tem três, não tem quatro, é só duas. Apenas essas duas. Existem duas atitudes possíveis: a incredulidade que nos separa, nos esfria, nos leva a questionar, ou a fé que nos une a Deus, a fé que nos une no Senhor. E aí eu quero fazer um chamado para você. Você pode fazer uma escolha. Você pode continuar a viver, escolher, querido, os seus gostos, a sua vivência, as suas preferências, talvez a maneira que você tenta interpretar, mas quando se trata de fé, a gente precisa ser radical sobre vida com Deus, abraçar, viver a palavra. E ao te convidar hoje a fazer uma escolha, e eu sei que a sua escolha vai ser a fé, eu não duvido disso de jeito nenhum. Aliás, talvez é uma pergunta até boba que eu estou fazendo aqui nessa manhã.
Porque eu sei que, naturalmente, a nossa escolha é viver pela fé. Mas, irmãos, isso é o que você está ouvindo, e existe uma inclinação da sua alma para dizer sim para o Senhor. Mas quando você está dizendo sim para o Senhor, automaticamente tem um monte de coisa dizendo para você: toma cuidado, porque não é bem assim. Olha como você está vivendo, olha as circunstâncias que você vive, olha o que você está passando, olha o que está acontecendo na sua vida, olha a sua história. Você nunca deu certo. Olha as palavras que o diabo ele vai, irmão, semeando. Você nunca deu certo, você nunca foi ninguém. Olha o tipo de crente que você é. Olha o tipo de pessoa que você se tornou. Olha esses vícios que você tem, que você não dá conta de sair deles. Olha esses pecados ocultos que você carrega. Sabe que ninguém sabe, mas você sabe que está aí, você não dá conta de vencer. Irmão, tudo isso é palavra do diabo. Tudo isso é palavra de Satanás, para manter você refém de um sistema operacional que ele domina. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus, ele vai ser livre, ele vai ser liberto, irmão. O Filho de Deus, ele vai ver a descendência dele sendo abençoada. O Filho de Deus, ele vai ver a descendência dele sendo resgatada para a glória de Deus. Vem aqui à frente, queridos, no nome de Jesus.